Existem dois pecados tão sedutores que até os homens mais santos da Bíblia foram enganados por eles. Um deles começa de forma simples, envolvente, quase inofensivo. O outro consome tudo como fogo e termina em dor, vergonha e destruição. O mais assustador é que muitos estão presos nesses dois pecados agora mesmo, achando que têm o controle, quando na verdade já estão espiritualmente cativos. O inimigo não precisa derrubar um exército inteiro. Basta seduzir o coração de um homem e a queda se espalha. Hoje, vamos nos aprofundar nas Escrituras para revelar esses dois pecados que já destruíram reis, profetas e nações inteiras. E pior, continuam arruinando vidas até hoje, muitas vezes dentro das igrejas. Por isso, fique conosco até o final, porque além de descobrir quais são esses pecados, você vai aprender a vencê-los e poderá viver em santidade diante de Deus. E se você deseja viver em santidade, comente abaixo: meu corpo é templo do Senhor. O primeiro pecado é a luxúria. Um desejo ardente que nasce no coração e cresce em silêncio. Ao contrário do que muitos pensam, ela não começa no corpo, começa nos pensamentos. A luxúria é um veneno lento que se esconde atrás de olhares inocentes, fantasias secretas e curiosidades que parecem inofensivas. Mas sua essência é traiçoeira. Ela nunca se satisfaz. Quanto mais você alimenta, mais ela consome. A Bíblia mostra que a luxúria é uma porta de entrada. Uma brecha espiritual que o inimigo usa para dominar não só o corpo, mas principalmente a mente. Ela cega, confunde e isola. E muitas vezes se disfarça de amor, carinho ou liberdade. Mas no fim, tudo o que entrega é escravidão. Quantas vidas estão presas hoje a vícios sexuais, pornografia, fantasias ocultas, achando que é só prazer passageiro quando na verdade é prisão espiritual? Sansão era separado por Deus desde o ventre. Nazireu, consagrado, forte como nenhum outro homem. Seu chamado era libertar Israel dos filisteus, mas seu coração foi cativo pelas mulheres filisteias. Ele se apaixonava rápido, ignorava os avisos e sempre colocava o desejo acima da obediência. Até que se entregou a Dalila. Ela não precisava de espadas, só de palavras doces. E Sansão, o homem mais forte da Bíblia, caiu pela fraqueza da carne. Perdeu os olhos, perdeu a força, perdeu a comunhão. Salomão também caiu. Era o homem mais sábio do mundo, rei de Israel, abençoado por Deus. Mas teve 1000 mulheres, 1000, muitas delas estrangeiras, idólatras, que o afastaram do Senhor. O homem que construiu o templo também construiu altares para deuses pagãos. A sabedoria não resistiu ao desejo, e o fim foi trágico: idolatria, divisão do reino e dor. O povo de Israel mais de uma vez foi seduzido pela luxúria. Em Números 25, começaram a se deitar com mulheres moabitas e participar dos rituais pagãos com orgias e sacrifícios. Aquilo provocou a ira de Deus e milhares morreram. Tudo começou com o prazer e terminou em juízo. Hoje, a luxúria se espalha de forma ainda mais sorrateira. Está nas redes sociais, na publicidade, nos filmes e músicas que normalizam o sensual, nos reels e vídeos curtos que viciam os olhos. É um ataque direto à pureza. E muitos, mesmo dentro da igreja, estão se alimentando disso todos os dias, sem perceber que estão abrindo espaço para a queda. Talvez você esteja vivendo esse conflito agora, lutando em segredo com desejos que não consegue controlar. Fantasias que voltam à mente quando ninguém está por perto. Mas saiba, Deus não ignora a sua luta. E Ele te chama à luz, porque só na luz é possível vencer as trevas. Jesus disse em Mateus 5:28, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já cometeu adultério com ela. Isso mostra que o problema começa antes do ato, começa no íntimo. É ali que precisamos vigiar. Percebe como a luxúria age? Ela promete prazer, liberdade, satisfação, mas entrega culpa, prisão e separação de Deus. Por isso é tão perigosa. Ela sempre pede mais, nunca se contenta com o pensamento. Ela quer o ato, ela quer o próximo passo. E é nesse ponto que muitos caem no segundo pecado, o mais destrutivo de todos. Um pecado que começa com o desejo e termina com a morte. E é isso que vamos ver agora. Quando o desejo se torna destruição, a luxúria é o convite, mas o adultério é a porta escancarada para a destruição. E quem entra por ela raramente sai ileso. Esse pecado não começa na cama. Começa na mente, no flerte, no desejo alimentado em silêncio. Ele se forma devagar, como um veneno acumulado. E quando explode, destrói tudo ao redor. Lares, alianças, reputações, ministérios e corações. Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus. Um guerreiro, um líder, um adorador. Mas um dia, em vez de estar na guerra com seu exército, ele ficou em casa. Foi ali, na ociosidade, que a queda começou. Subiu ao terraço do palácio e viu uma mulher se banhando. Ele olhou, desejou, mandou chamar e se deitou com Batseba,
a esposa de outro homem. Davi sabia que era errado. Mas o desejo falou mais alto que o temor. A consequência foi devastadora. Quando descobriu que ela engravidou, tentou esconder. Depois, mandou o marido dela para o campo de batalha com uma ordem disfarçada de morte. Urias morreu. Davi pensou que tinha resolvido o problema, mas Deus viu tudo. O profeta Natã o confrontou com firmeza. O bebê que nasceu daquela relação morreu. A espada nunca mais saiu da casa de Davi. Esse é o poder do adultério. Ele entra como prazer e termina como tragédia. Promete momentos de satisfação, mas entrega anos de tormento. Pode parecer controlável no início, mas logo se transforma em desespero. E o mais perigoso é que muitos hoje estão vivendo esse ciclo. Começa com mensagens inocentes, brincadeiras sutis, conversas escondidas, até que o corpo segue o que a alma já decidiu. Quantos casamentos destruídos, quantos filhos marcados, quantos ministérios manchados. Tudo por causa de um pecado que poderia ter sido evitado com vigilância. O adultério não é apenas uma traição física, é uma quebra espiritual. Fere não só a pessoa traída, mas a aliança com Deus. E pior, se não houver arrependimento verdadeiro, o preço pode ser eterno. Provérbios 6,32 diz: o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz. Não é só o corpo que se corrompe, é a alma que se arruína. Jesus foi ainda mais profundo. Em Mateus 5,28, ele nos ensinou que o adultério começa antes do toque. Começa no olhar impuro, no desejo consentido. Ou seja, quem alimenta esse pecado já está no caminho da destruição, mesmo que ainda não tenha cruzado a linha do ato. Talvez você esteja assistindo agora e pensando, mas eu não traí fisicamente. Ainda assim, examine seus pensamentos. O que tem ocupado sua mente? Será que você tem flertado com a queda? Será que tem brincado com aquilo que deveria fugir? Não se engane. O adultério espiritual começa muito antes do físico. Ele começa quando a gente se afasta da presença de Deus e deixa o coração vulnerável. Mas a boa notícia é que ainda há tempo. Enquanto você está ouvindo esta mensagem, Deus está estendendo a mão. Ele não te acusa para te destruir. Ele te confronta para te restaurar. Foi isso que aconteceu com Davi. Ele pecou gravemente, mas quando foi confrontado, caiu em si, chorou amargamente, escreveu o Salmo 51 e pediu: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. É isso que Deus quer de nós, arrependimento sincero, porque mesmo após o adultério, há esperança. Mas essa esperança só alcança quem se rende de verdade, quem não esconde mais, quem confessa, quem volta. Mas Davi não caiu por acaso. Sansão também não caiu por acaso. Existe um padrão, uma estratégia, uma armadilha bem montada. O inimigo não age de forma aleatória. Ele estuda, observa, espera o momento certo para atacar. E quando ataca, ele sabe exatamente onde atingir. No próximo capítulo, você vai entender como o diabo age e por que tantos ainda estão caindo da mesma forma, séculos depois. Quedas como as de Davi, Sansão e Salomão não aconteceram da noite para o dia. Por trás de cada pecado consumado, havia uma sequência de passos cuidadosamente arquitetados. O inimigo não tem pressa. Ele planta ideias, estimula desejos e trabalha nas sombras até o momento certo. O adultério, a idolatria e a destruição não são a causa. São o resultado final de uma estratégia que começou muito antes, na mente e no coração. Sansão foi seduzido emocionalmente. O inimigo sabia que ele era forte nos braços, mas fraco nos sentimentos. Dalila não era só uma mulher bonita. Era uma armadilha disfarçada de carinho. A cada pergunta que fazia, se aproximava mais da verdade. O diabo sabia que Sansão não cairia por força, mas cairia por afeto mal direcionado. Salomão foi enganado pela abundância. Tinha tudo o que queria, e justamente por isso se distraiu. Mulheres, poder, luxo, alianças políticas. E no meio disso tudo, o seu coração foi se afastando do Senhor. O inimigo usou a distração. E a distração silenciosa pode ser mais mortal do que a perseguição aberta. Quando o coração se distancia de Deus, o pecado deixa de parecer tão perigoso. E Davi? Ele caiu na armadilha da ociosidade. Deveria estar no campo de batalha, mas escolheu ficar no palácio. E foi nesse momento, quando estava sozinho, que viu Batseba. O inimigo sabe que o coração desocupado é terreno fértil para a tentação. Quando não estamos onde deveríamos estar, espiritualmente ou fisicamente, nos tornamos alvos fáceis. Hoje, séculos se passaram, mas o ciclo ainda se repete. Os rostos mudaram, as ferramentas mudaram, mas os pecados continuam os mesmos. A luxúria e o adultério se modernizaram, ganharam novas formas, mas mantêm a essência destrutiva. Hoje, a luxúria não chega por meio de um olhar no terraço. Ela invade pela tela do celular. Está nos aplicativos, nas redes sociais, nos vídeos curtos, nas séries e músicas que estimulam o desejo sem nenhum limite.
O que antes exigia esforço, agora está a um clique. Nunca foi tão fácil pecar em segredo. E nunca foi tão difícil guardar os olhos e o coração. Começa com um olhar, um like, uma mensagem, um vídeo que só apareceu no feed. O que parecia inocente vai ganhando espaço. A mente se acostuma, o coração se esfria e quando a pessoa percebe, já está escravizada por imagens, conversas ou comportamentos que jamais imaginaria aceitar. E o adultério? Ele continua arruinando famílias todos os dias. Mas hoje, ele não começa em quartos escuros. Começa no WhatsApp, em grupos de colegas, em trocas de olhares no ambiente de trabalho ou até mesmo dentro das igrejas. Casamentos estão sendo destruídos por flertes disfarçados de amizade. Lares estão desmoronando enquanto os envolvidos fingem que está tudo bem. Mas você não precisa repetir esse ciclo. Existe uma saída, existe um caminho de santidade real, possível e transformador. A primeira atitude é reconhecer onde o pecado está crescendo, seja nos olhos, nos pensamentos ou nas atitudes. Depois, é preciso cortar o mal pela raiz, cancelar aquilo que alimenta a tentação, fugir dos gatilhos, desinstalar, romper, dizer não. E não basta fugir. É preciso se encher da presença de Deus, substituir a tentação pela palavra, fortalecer o espírito com oração, jejum, louvor, comunhão com pessoas que vivem em santidade. Não se vence o pecado só com força de vontade, se vence com dependência do Espírito Santo. Se você caiu, não precisa permanecer caído. Deus é especialista em restaurar aquilo que o pecado tentou destruir, mas Ele não restaura o que a gente continua escondendo. É preciso confessar, abandonar e se levantar de verdade. Porque a mesma armadilha que destruiu gigantes, ainda hoje tenta destruir homens e mulheres que amam a Deus. A diferença está na escolha. Uns cederam, outros resistiram. E você vai repetir a história, ou vai quebrar o ciclo. Para concluir, reflita. Quantas vezes você já ignorou um aviso claro de Deus? Quantas vezes sentiu que estava se aproximando de algo errado, mas continuou mesmo assim? Sansão ignorou. Salomão justificou. Davi tentou esconder. Todos caíram. Todos sofreram. E tudo começou com o que parecia pequeno demais para ser perigoso. Tiago 1:14 e 15 diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não é exagero, é a palavra. O pecado não para em si mesmo. Ele gera morte, espiritual, emocional e até física. Mas há esperança para quem decide quebrar o ciclo. Gálatas 5:16 nos dá a chave. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Ou seja, não basta apenas resistir. É preciso viver guiado pelo Espírito todos os dias. Só Ele pode nos dar força para vencer o que já destruiu tantos. Por fim, se essa mensagem falou com você, não guarde isso só para si. Compartilhe com alguém que está lutando contra esses pecados. Pode ser que esse vídeo seja o alerta que essa pessoa está precisando para mudar de vida. E agora comenta aqui embaixo, qual parte dessa mensagem mais te confrontou? Ou escreva, eu escolho viver em santidade. Seu comentário pode encorajar outra pessoa a fazer a mesma escolha. E se você quer continuar recebendo conteúdos como este, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa seu like. Por hoje é só, e que Deus te abençoe.